Abra sua Bíblia no Salmo de número 91. Sob a sombra do Altíssimo é o título deste salmo. Leiamos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Podem assentar. Meus amados irmãos e irmãs, como é do conhecimento da maioria dos irmãos aqui, esta semana eu fiz uma viagem até Londrina, fui buscar minha mãe, que está aqui conosco, não é? A dona Neide, e no retorno, na sexta-feira à noite, a noite estava chuvosa. Eu estava saindo ali da região da cidade de Enviema, vindo na direção de Dourados. Noite escura, chuvosa, e quando eu percebi, havia um ônibus fazendo uma ultrapassagem num lugar proibido. E vocês sabem que aquela estrada não tem acostamento, não é? E eu sei que foi por livramento do Senhor. Por reflexo, eu acho, ou por livramento, não é? Eu fiquei com as duas rodas da caminhonete apenas, não é, na beiradinha do asfalto, e as outras duas rodas ficaram no mato. O ônibus continuou a sua ultrapassagem proibida e eu continuei a minha viagem, né, com as pernas bambas, mas com o coração grato, porque a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Você, querido irmão, querida irmã, certamente tem experimentado no seu viver diário muitos livramentos. Às vezes a nossa vida, ela é tão atribulada, tão cheia de perigos, tão cheia de aflições, e você experimenta isso, a bênção do Senhor na vida do seu lar, a proteção do Senhor sobre sua família, sobre seus filhos, o cuidado de Deus na hora da enfermidade. O Salmo de número 91 é uma realidade na vida de todo aquele que crê, de todo o crente. Algumas pessoas têm o costume de comprar uma Bíblia bem bonita, daquelas bem grandes, uma Bíblia com figuras, abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam-na sobre um aparador, num lugar de destaque na sua casa, e aquele salmo fica aberto, marcado, as páginas até ficam amareladas, como se o Salmo 91 pudesse ser algum tipo de amuleto
que o fato de você manter a Bíblia aberta no Salmo de número 91 possa trazer algum livramento. Este salmo não é dirigido a qualquer pessoa, este salmo não é dirigido a todos os seres humanos, este salmo é dirigido para um grupo especial de pessoas. Eu quero convidá-lo a olhar para a sua Bíblia, para vermos para quem se dirige este salmo, quais são as pessoas que podem ser alcançadas com as promessas contidas neste salmo, para quem se dirigem ou estão destinados estes tesouros. No versículo de número 1 nós vemos que este salmo, Salmo 91, tem poder para abençoar aquele que tem no Altíssimo o seu refúgio. Então não é para qualquer um, é para aquele que se esconde, se abriga no esconderijo do Altíssimo. Se você olhar para o versículo 9, nós também observamos que aquele que protege, que livra. Muito bem, então para quem se dirige este salmo? Para aqueles que têm no Altíssimo a sua confiança, aqueles que dizem que se abrigam, que moram debaixo da proteção do Senhor. No versículo 14, este salmo se dirige àqueles que se apegam a Deus com amor. Não são para quaisquer pessoas, não basta você apenas ter o dinheiro para comprar uma Bíblia e mantê-la aberta, você tem que se apegar a Deus com amor, e quando isso acontece, este salmo e suas maravilhosas promessas, eles inundam a nossa vida e nós somos abençoados pelas maravilhas que Deus tem reservado neste salmo. Eu quero convidá-lo, durante esta mensagem, a manter os seus olhos na palavra do Senhor. Este salmo, nos primeiros versículos, nos falam de que Deus nos dá proteção em todo tempo contra os inimigos e contra as enfermidades. Diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Para nós, a ideia do descanso à sombra talvez não tenha tanto valor para como aquele leitor da época bíblica, que vivia em uma região desértica, aquele que caminhava pelo sol horas e horas, e quando encontrava uma pequena sombra, talvez aquilo significasse um oásis para a sua vida. Então aquele que pode descansar à sombra do Onipotente, aquele que se refugia no Senhor. Quando eu era jovem, há muitos e muitos anos atrás, eu fiz uma viagem de Arapongas a Astorga, e quando eu fiz aquele passeio com alguns amigos, começou uma chuva muito forte. E a chuva tornou-se mais forte e começou então chuva de granizo. E vocês sabem que você pedalar contra uma chuva de gelo. Então eu, na minha pouca idade, pouca experiência, eu fui buscar refúgio debaixo de uma árvore. E quando eu cheguei e contei, olha, estava chovendo granizo, e eu me escondi debaixo da sombra de uma árvore, e alguém me disse: você fez a pior coisa que você podia fazer, porque esse não é o lugar para você se abrigar numa chuva de granizo. Este salmo diz que no versículo 2, quem tem em Deus o seu refúgio, o seu baluarte é uma bandeira, como os exércitos que marchavam com as bandeiras do seu país, para defender o seu país. Deus é o meu baluarte, Deus é a minha bandeira. Aqueles que têm o nome do Senhor, não apenas estampado no peito, não apenas estampado na bandeira, mas aqueles que defendem em todo o tempo o nome do Senhor. A promessa, no versículo 3, é de que Ele te livrará do laço do passarinheiro. Alguns montaram arapuca, não é? Eu fiz já na minha infância as minhas arapucas. Hoje eu sei que é melhor deixar que os pássaros voem livres, não é? Que não sejam presos, que não sejam maltratados. Mas o passarinheiro é aquele que monta um laço para pegar a sua presa, e a palavra do Senhor nos diz que há laços
montados para destruir a vida daqueles que são servos do Senhor. Esses laços são laços do inimigo, e quando nós estamos andando, nós não sabemos onde estão as tentações, mas há uma palavra que diz que Deus nos livra do laço do inimigo, que quer destruir a nossa vida, que quer destruir a nossa família, que quer nos tirar da presença do Senhor. Há uma promessa de livramento, e também da peste perniciosa. Nós aprendemos um pouco nos últimos anos o que é uma peste, não no sentido literal, mas nós sofremos medo, andamos com muito temor, mas se estamos aqui é porque Deus nos livrou. E se há algum crente que não foi livrado desta pandemia, é porque aprove ao Senhor trazê-lo para junto de si, porque o Senhor não se distraiu. Deus protege e cuida cada um dos seus. A partir do versículo 4, nós vemos que quando nos abrigamos debaixo da proteção de Deus, nós podemos nos sentir tão seguros como os pintainhos debaixo das asas, de sua mamãe, da galinha. Veja o versículo 4: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. É incrível, como cabe tantos pintinhos debaixo de duas asas de uma única galinha, não é verdade? A palavra do Senhor nos diz que Deus assim nos abriga, Deus assim nos acolhe. A sua verdade é pavês e escudo. Algumas pessoas estão pensando que pavês é o plural de uma sobremesa muito gostosa, mas não é isso, Pavês é um escudo, um grande escudo de proteção. Então a palavra de Deus diz que nós podemos nos abrigar debaixo dele e estarmos com um grande escudo. As crianças gostam muito de super-heróis. Há um super-herói, Mateus, está lá no cultinho, as crianças estão lá, mas há um super-herói que chama-se Capitão América. E o Capitão América, ele possui um escudo. Nesse escudo tem as cores da bandeira americana, e uma estrela, e nada pode atingir este super-herói. Deus é o nosso escudo aos dardos inflamados do inimigo. As setas perniciosas não nos atingem, porque não sou eu que sou o meu escudo, não é a minha condição espiritual, não é o meu conhecimento teológico, não são as minhas riquezas, as minhas seguranças conquistadas na vida, mas Deus é o meu escudo e proteção. A partir dos 5 e 6, nós aprendemos que quem tem o Altíssimo como seu esconderijo não teme os perigos. Vamos conversar um pouquinho sobre o temor, sobre o medo. O medo é inerente à nossa condição humana, Aliás, Deus nos coloca, o medo justamente para nos livrar de perigo. Alguns medos são medos importantes e que nós devemos realmente ter esses medos, mas há medos que são infundados. Tem muita criança, que gosta de dormir com a luz acesa. Não apague a luz, porque quando apaga a luz, eu fico com medo, mas eu também, Já sou adulto, já sou grande, mas também carrego na vida os meus temores, carrego na vida os meus medos. Mas o que fazer com os medos? O que fazer com a nossa... Falando em proteção, tem uma criança que esses dias entrou num supermercado. Quando a mãe se distraiu, ele tomou um pouquinho de... O que é um pouquinho de detergente? A mãe ficou desesperada, a mãe ficou cheia de medo, mandou no grupo do WhatsApp da igreja: orem pelo Danielzinho, porque ele tomou detergente, Nós temos esses medos, mas há medos que são infundados. Pouco tempo depois, a Elbia colocou no grupo da igreja que esse menininho que está fazendo estripulia aí, não tinha tido nenhum tipo de problema, mais grave. Deus nos livra dos nossos temores. Qual é o amor que lança fora todo medo? Qual é o amor que extirpa do nosso coração a preocupação, a ansiedade, senão o amor de Deus? Não nós amando a Deus, mas o amor que Deus tem por nós, que nos protege, que nos guarda e que nos livra. Então, quando nós fechamos os nossos olhos à noite para dormir, nós sabemos que não precisamos temer, porque há alguém
que vela por nós. Não é? O Salmo de número 8 diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. No versículo de número 7, há uma promessa: livramento em meio a perigos. Não é por sermos crentes que nós não andaremos em perigo. Não é por sermos crentes que nós vamos caminhar apenas em lugares seguros. Há momentos em que Deus nos fará caminhar no vale da sombra da morte, como diz o salmista Davi, no Salmo 23, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É a promessa do versículo 7 e 8, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou seja, pessoas que passarão pelos mesmos problemas, mas estarão caindo, mas há alguém que há de prevalecer em pé, porque somente com os teus olhos, versículo 8, contemplarás e verás o castigo dos ímpios, ainda que muitos ao nosso redor estão sendo afligidos, Deus livra aqueles que são seus. A partir do versículo 9 ao versículo 12, nós vemos como que Deus protege, como que Deus cuida. Aquele que diz: o Senhor é o meu refúgio, aquele que faz do Altíssimo a sua morada, no versículo de número 9, ele sabe que nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mais uma vez eu quero repetir, meus irmãos, que nós não podemos ler a palavra do Senhor apenas para satisfazer os nossos desejos. Por exemplo, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, porque eu sou crente, eu posso fazer tudo o que eu quiser, que nenhum mal vai me acontecer. Eu posso entrar na frente de uma jamanta, não é? Eu posso permanecer na pista porque eu estou certo e o ônibus está errado. Não é isso que o texto quer dizer. O texto está trazendo segurança para aquele que está na presença de Deus. A esse, debaixo da vontade de Deus, receberá a proteção. E como ele o faz? Versículo 11: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Nós, os evangélicos, não é? Ainda mais os evangélicos reformados, não é? Nós não temos o costume de falar muito de anjo. Você já percebeu isso? Que na igreja presbiteriana não se fala muito de anjos, mas sim, Deus usa os seus emissários, Deus envia os seus mensageiros, Deus envia os seus anjos. É bíblico isso, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. O anjo do Senhor são seres criados por Deus, seres que adoram o Senhor, mas seres também que obedecem ao seu mandato. Então você não vê muitas vezes, mas o anjo do Senhor está à porta da sua casa, o anjo do Senhor vai à sua frente, o anjo do Senhor fecha uma porta para que você não entre nela, porque o crente, ele nunca caminha sozinho. Há uma presença, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e a presença dos anjos do Senhor, que acampam-se ao nosso redor. E é interessante essa comparação, porque a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então os crentes ficam morrendo de medo, porque o diabo, sim, ele está, mas o diabo está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os anjos do Senhor nos protegem, os anjos do Senhor nos guardam. Finalizando a nossa meditação, há neste versículo 13 uma promessa: pisarás o leão e a áspide. Áspide é uma serpente muito venenosa, e o texto diz que o crente, ele pisará, ele calcará, ele vai espezinhar, ele vai caminhar sem medo sobre todos os perigos. O leão, o mais poderoso dos animais da selva, e uma serpente venenosa, nada disso pode tirar a fé, o sossego, a paz daquele que teme ao Senhor. O que habita no esconderijo do Altíssimo é mais poderoso do que qualquer perigo. A partir do versículo 14, eu quero destacar aqui, finalizando, 5 promessas, e eu quero que você olhe
para a sua Bíblia. A primeira promessa, repetindo o que já foi dito, é a promessa de livramento. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E eu quero lhe fazer um convite nessa noite, para que se apegue a Deus com amor, que você seja um crente apegado a Deus, que você não seja um crente nominal, que não seja alguém que apenas goste de Deus, que não seja apenas alguém que goste da igreja, que goste do ambiente, mas seja alguém que viva bem próximo de Deus, porque aquele que se apega a Deus, e se apega a Deus com amor, tem a promessa do livramento. Também no versículo 14, há a promessa de que Deus há de nos colocar em um lugar seguro. Poloei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome. Então, nós não devemos pensar que qualquer pessoa pode se sentir segura, se sentir salva, mas aquele que conhece o nome do Senhor, aquele que reconhece qual é o poder que há no nome do Senhor, aquele que não apenas conhece o nome, mas aquele que se sujeita ao nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que dobra os seus joelhos e reconhece Jesus como Senhor, porque até o diabo conhece o nome de Deus, até o diabo conhece o poder de Deus e treme, mas ele não se submete. Quantos são aqueles que nos dias de hoje conhecem o nome do Senhor de ouvir falar, mas não se prostram, não se dobram, não o reconhecem? No versículo 15, promessa de resposta às orações. Ele me invocará e eu lhe responderei. Há uma parte que cabe a nós, invocar o nome do Senhor, buscar o nome do Senhor e buscar enquanto se pode achar, porque haverá um dia que não será possível mais buscar o nome do Senhor. O tempo de buscar qual é? É hoje, o dia é hoje. Por que demorar para buscar o nome do Senhor? Aquele que busca ao Senhor tem as suas orações respondidas e a promessa da presença de Deus na hora da angústia. Prestem atenção, queridos, há um desvirtuamento teológico nos dias de hoje que diz que quem é crente de verdade não passa por angústia. Quem afirma isso não conhece a palavra. Quem afirma isso não leu a Bíblia, porque todos os homens, grandes homens de Deus, passam por angústia, mas qual é a diferença? É que não passam sozinhos, atravessam a angústia, atravessam o vale sombrio, mas há um Deus segurando em suas mãos. Tem a promessa de Deus. Na hora da angústia, Deus está com ele. Finalmente, promessa de livramento e honra. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Vejam, queridos, nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a pouco. Quando encerrarmos esse culto, talvez às 8h10, 8h15, quando estivermos indo para a nossa casa. Eu não sei se quando você estiver atravessando uma avenida, vai haver algum carro de algum ébrio, de alguém que não tem controle sobre si e poderá feri-lo. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, no que se refere à minha vida, à minha saúde, nem sei se vivo estarei, mas uma certeza eu tenho: não importa onde eu estiver, haverá um Deus ao meu lado, me segurando pela mão, me protegendo, me guiando, me libertando e glorificando o meu nome. O que significa isso? Significa que um dia nós seremos livres de todas as angústias. Haverá um dia em que nós estaremos passeando na frente do portão dos céus e Deus vai abrir a porta e vai dizer: entra, seja bem-vindo à minha casa, porque você foi fiel no pouco. E eu vou te honrar e vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Esta será a hora da glorificação. Jesus Cristo se humilhou, mas foi exaltado. E todo aquele que quer um dia receber a exaltação de Deus, deve, como Jesus Cristo, caminhar os passos da humildade. Curve a sua cabeça. Eu quero convidar os presbíteros presentes para que, por gentileza, se aproximem da mesa e nós estaremos nos preparando para a celebração da ceia do Senhor.